Nós temos a honra de estar aqui. Servir o Senhor tem sido poderoso e tem nos levado dia após dia para mais perto da eternidade. O Senhor colocou a eternidade em nós. Nós fomos gerados para ela. E todos os dias nós caminhamos para mais perto. Isso para mim é tão forte. É tão forte, Senhor, saber que nós vivemos para algo maior. Nós não vivemos apenas para essa vida. Nós vivemos para algo maior. Nós servimos ao Senhor. O mundo serve a muitas coisas, mas nós servimos ao Senhor. Nós tememos o Senhor. Nós cremos. E servir ao Senhor tem nos colocado nesse lugar de glória, caminhando para a eternidade, porque esse é o nosso destino final. A eternidade com o Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Nos perdoa. Nos ajuda a te servir. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido, nos perdoa. Ajuda-nos, Senhor. Porque nós precisamos muito, muito do Senhor. Para tudo, para pensar, para viver, para falar, para fazer escolhas. Escolhas fora do Senhor são desastrosas. Uma vida vivida só para esta vida também é desastrosa. Mas quando nós seguimos o conselho da Tua Palavra, que nos manda manter o nosso pensamento nas coisas do alto, nós já estamos avançando. Quando nós tiramos o nosso pensamento daqui e colocamos em coisas maiores, então, já estamos evoluindo. É uma questão de mentalidade. Quando adquirimos a mentalidade certa, nos concentramos na coisa certa, caminhamos para a direção certa. Eu peço sempre renovação mental. Eu peço um coração que te agrada. Eu peço visão, porque eu sei muito bem que não há visão, o povo perece. Se eu não tiver visão, se a igreja não tiver visão, vai perecer. Se nós falamos, pensamos algo que te entristeceu, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, o ministério, o nosso povo em todo lugar. Visita os templos, os líderes. Eu peço que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira dessa reunião. Mas que seja uma reunião de crescimento, de desenvolvimento para todos nós. Eu quero sair num outro nível. Eu tenho a honra de poder estar aqui. Eu me sinto muito honrada, abençoada, privilegiada. E eu quero crescer. E eu venho aqui com esse desejo maior de ver o teu povo crescendo. Para que a gente possa ter a mentalidade certa, porque tudo é uma questão de mentalidade. A mentalidade, como a gente vê as coisas. Então nós temos que ver de forma espiritual, sobrenatural. Não podemos mais separar a nossa vida secular do que é sagrado, porque tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Nós aprendemos na Tua Palavra que tudo é sagrado. Tudo é sagrado.
Nós aprendemos na Tua palavra que tudo que nós fazemos é para glorificar o Teu nome, precisa glorificar o Teu nome. Onde estivermos, precisamos glorificar o Teu nome. Que toda a nossa vida tem que ser para a Sua glória. E que o tempo todo precisamos estar com a nossa mente na eternidade. Porque esse é o nosso destino final. E é para lá que nós estamos caminhando. Assuma o controle dessa reunião. Derrama graça, unção, nos favoreça que hoje, nos ajuda a ver o que nós não estávamos vendo. Que hoje, começar por mim, eu consiga ver o que eu não estava vendo. Que cada um consiga ver o que não estava. O que até esse presente momento estava oculto, o que está oculto aos olhos, o que não está vendo, que passe a ver. Ilumina as áreas que ainda estão escuras. Nos dá visão, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá capacidade. Amplia a nossa visão, nos dá sabedoria, inteligência do céu, porque da terra não funciona. Nós queremos tudo do céu. Sabedoria que vem do céu, inteligência, nós queremos o que vem do céu. É o que eu te peço. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, e é ela que nos sustenta. Se o mundo está um caos, é porque não vive com base na Sua palavra. Então nos ajuda a fundamentar a nossa vida nela. Esse é o único fundamento que não deixa ela ruir. Eu quebro laços e armadilhas, obras armadas e preparadas contra nós. Todas as setas demoníacas eu quebro em nome de Jesus. Tudo que se levantou para roubar, para atrapalhar, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda força maligna, toda opressão, toda seta maligna. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. Põe os teus anjos aqui, passa do teu sangue, assuma o controle. E que tudo aconteça para glorificar o teu nome e que possamos sair daqui bem mais preparados para engrandecer e glorificar o teu nome. Muito obrigada por tudo, nós te amamos muito. Obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Eu tomo posse na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Três fundamentos. Você vai ver ser aplicado pelos judeus e muito com base nessa palavra de 2 Crônicas 7:14. O arrependimento, que muda qualquer sentença. Qualquer sentença pode ser mudada com arrependimento verdadeiro. Nós vamos encontrar isso diversas vezes na palavra de Deus, mas um caso muito interessante é da nação gentílica, os assírios, os ninivitas,
que nós conhecemos bem a história do profeta que não queria obedecer a Deus e que depois que fez o seu trabalho, não queria ter o resultado que acabou obtendo, que foi o arrependimento. Foi muito interessante. Quando ele saiu anunciando, fez em um dia o que era preciso, era necessário 3 dias, eram necessários 3 dias, e ele conseguiu fazer um. Nínive vai ser destruída. Ele tinha uma mensagem só. Dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. E o povo se arrependeu. E o rei saiu do trono e tirou as vestes, a coroa, vestiu o pano de saco, se curvou, botou até os animais de jejum. E aquilo tocou o coração de Deus. E Deus poupou aquele povo. Foi algo incrível. Jonas não ficou feliz. Os assírios tinham feito muito mal a Israel, e então ele não queria que eles se arrependessem, mas eles se arrependeram, se curvaram. E ele não ficou feliz quando a sentença foi anulada, mas Deus anulou, porque ali aconteceu um arrependimento verdadeiro. E o arrependimento muda, anula sentenças, muda qualquer sentença. A justiça, é impressionante, a justiça conserta o mundo. Se o mundo está a bagunça que está, é porque não pratica a justiça. Somente a justiça pode consertar o mundo. As grandes nações foram fundamentadas na palavra de Deus. As universidades foram levantadas com base na palavra de Deus, as leis criadas com base na palavra de Deus. As universidades foram criadas para ensinar os jovens a palavra de Deus, os princípios e valores da palavra de Deus. Grandes faculdades desejadas foram fundamentadas na palavra de Deus, levantadas para ensinar a palavra de Deus. E antes de alguém escolher qualquer outra coisa, segmento, tinha que aprender a Bíblia, teologia. E quando nós vemos onde nós chegamos, e tem uma frase de Lutero muito forte, nos dias dele, o homem que efetuou uma grande reforma, ele disse que se a palavra de Deus não fosse pregada com mais força nas universidades, elas se tornariam portões para o inferno. E se tornaram. As universidades se tornaram verdadeiros portões para o inferno. As coisas que são ensinadas mais perturbam e confundem do que outra coisa. Desviam. Se a igreja falha, tudo falha lá fora.
Quando a igreja falha, tudo falha. Todos os impérios já foram, mas a igreja permanece. A única coisa, a única instituição que ninguém nunca conseguiu acabar foi com a igreja. Porque está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quando nós nos aprofundamos, nós vemos que a igreja, que somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja, não são essas paredes, esse prédio, somos nós. Cada um tem seu púlpito, cada um tem a sua zona de influência, o seu território. Mas quando nós nos colocamos como subcultura, nós começamos a falhar. Então tudo começou a ruir. Quando nós olhamos e vemos a bagunça que está, a culpa sempre vai ser da igreja. Porque quando a igreja não assume os montes, quando a igreja não se coloca em posições estratégicas, o diabo vai colocar alguém lá. Quando o crente se vê como um fraco, sendo ele tão forte, ele não se posiciona, ele se cala, ele se rende, ele não se coloca onde ele poderia se colocar, ele não ocupa o lugar que deveria ser dele. E o que me chateia é que quando Deus pega um crente e coloca numa posição de honra, ele não tem músculos espirituais. Ele não tem massa muscular. Massa muscular, espiritualmente falando. O peso da bênção. O peso da bênção é demais para ele. Eu confesso que há momentos, há situações que me incomodam profundamente, até me entristecem. Quando eu vejo Deus promover alguém e ela não ter caráter para sustentar a promoção, isso me fere, me entristece. Eu trabalho todos os dias declarando: eu quero progresso para o nosso povo, eu quero o nosso povo por cabeça. Senhor, leva o nosso povo além. Eu não aceito que o nosso povo esteja por cauda. Promova o nosso povo. Aí quando os testemunhos chegam de altas promoções, eu vibro. É a minha grande recompensa. Porque tem oração minha lá também. Tem sacrifício meu lá também. Tem madrugada minha, tem jejum. Eu faço parte daquilo. Minha equipe faz parte disso. Porque estamos engajados num grande projeto. E quando aquela pessoa se mostra fraca, e ela começa a envergonhar, mais do que glorificar,
ela começa a ser influenciada e não influencia, contaminada e não impacta nada. Se envolve com a bênção. É pesada demais para ela. Não tem caráter forte. Eu já sei no que vai dar. Me dói. Às vezes eu recebo como se fosse minha derrota. Eu vou a Deus e falo, eu não aceito, Senhor. Eu não suporto derrotas. Nós temos que vencer, porque está escrito que nós vencemos sempre. Que nós somos mais que vencedores. Que o justo não conhece derrotas. Está escrito que nós sempre vencemos e prevalecemos. Vai pensando. A palavra diz que nós somos cabeça e não cauda. Vamos estar sempre por cima e nunca por baixo. Somos mais que vencedores. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Onde está o nosso problema? Porque alguns ainda estão na condição de cauda, ou quando Deus coloca por cabeça, voltam a ser cauda. Qual é o problema? Todos sabem responder. Fundamento, caráter. O mundo está como está, porque nós não estamos lá. Nós temos políticos ordinários, porque não tem homens e mulheres extraordinários lá. Em tantos setores, onde estão os extraordinários para ocuparem esses lugares de poder, de autoridade, de influência? A igreja é o sal que conserva, é a luz que ilumina, é a solução para este mundo caído, é a resposta para os problemas deste mundo. A igreja vai julgar os anjos. A igreja vai julgar os ímpios, vai julgar o mundo. A igreja vai reinar com Jesus. A igreja vai estar sempre viva, vencedora e atuante. Daqui 5.000 anos, a igreja estará viva e atuante com Jesus. Tudo terá ido, mas a igreja não. Tudo já terá passado, tudo já passou, já foi, mas a igreja não. A igreja não passa, a igreja não perde, a igreja prevalece. Agora, quem é a igreja? Diga eu. De novo, quem é a igreja? Isso. Eu, nós. Mas quando eu me calo, quando eu devia me posicionar, eu não conquisto o território, eu entrego o território. Quando eu sou seduzida por fama, poder, dinheiro, status, os meus valores, eu revelo valores baixos.
Quando eu não dou a Deus o que Ele está me pedindo, Ele não pode dar o que Ele gostaria de dar, Ele não pode me colocar lá. E quando Ele me coloca, muitas vezes, ao invés de eu ser um instrumento de glória naquele lugar, naquele condomínio incrível, naquela empresa, naquela multinacional, naquele cargo no meio daqueles diretores, não sou, não glorifico, porque tudo é para a glória de Deus. Se não glorifica a Deus, perdeu o propósito. Eu oro e Deus sempre toca tão profundamente que Ele quer levantar aquele que está no esterco, no pó, nas cinzas, no lixo, e colocar em lugares altos. Mas para onde estamos olhando? Com que temos nos envolvido? Temos nos enchido do quê? Nós temos elevado o padrão, nossos valores são altos, são os de Deus. Temos treinado nossos músculos espirituais e temos força para segurar o peso da bênção, porque ela pesa. Justiça conserta o mundo. Mas eu, como igreja, pratico a justiça e eu levo o conserto para o mundo. Porque é a igreja, praticando a justiça, que leva o conserto para o mundo. A igreja é que é a resposta para as questões desse mundo. Você é a resposta. Mas nós nos envolvemos com o nosso umbigo, com os nossos probleminhas, uma cabeça estreita, pequena, não é ampliada, por conta de não absorver a palavra. E aí, quando subimos pequenos, poucos degraus, já começamos a nos distrair do principal. Oração muda situações quando feita com fé. São esses 3 fundamentos. Arrependimento, justiça e oração. Arrependimento, justiça e oração. É impossível. Qualquer coisa pode ser completamente transformada, modificada quando há arrependimento, prática da justiça e oração. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, chuva é bênção, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, permitir uma praga, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, porque o humilde, diga comigo, humilde tem favor. O orgulhoso, Deus se opõe. Mas o humilde tem favor. Então, se o meu povo se humilhar, que tem a ver com
arrependimento. Porque quando você se humilha, você está se arrependendo. Quando você se arrepende, está mostrando humildade. Porque humildade, acima de tudo, é ouvir a Deus. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face. Observe, buscar a minha face. Eu quero relacionamento com o Senhor. Não diz buscar a minha mão, diz buscar a minha face. Eu quero relacionamento com o Senhor. E se afastar dos seus maus caminhos, praticar a justiça. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que invoca o meu nome, se arrepender, orar, buscar relacionamento comigo, comunhão, praticar a justiça dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, se eu cerrar o céu e vir praga de lá e de cá, se a minha igreja orar, se o meu povo se levantar, se o meu povo se posicionar, o mundo pode não se arrepender, mas se o meu povo se arrepender, praticar a justiça, se relacionar comigo, buscar ter comunhão comigo, eu vou mudar as coisas. Eu vou reverter as coisas. Eu vou anular a sentença. Eu vou consertar o que está estragado. Eu vou responder. Eu vou transformar aquela situação caótica. Eu vou transformar a maldição em bênção. O mal em bem. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Você vê que quando um lugar é consagrado ao Senhor, a minha vida, eu sou templo do Espírito Santo. Quando a minha vida é consagrada ao Senhor, toda oração que é feita neste templo, nesse lugar, é respondida. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Então, eu fui escolhida, eu fui consagrada, para que o nome do Senhor esteja na minha vida. Então, por onde eu passar, as pessoas vão ver que a presença de Deus está na minha vida. No meu modo de viver, de falar, de resolver as coisas, de lidar com os problemas, de tratar as pessoas. Em tudo, quando olhar, vai ver o meu nome. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Agora, nós somos o templo do Espírito Santo. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Os olhos do Senhor, o coração do Senhor sempre estarão comigo. Isso significa que eu vou ter a capacidade de ver, de discernir. Coração. Meu Deus. Imagina saber que os olhos e o coração de Deus sempre estarão em mim. Olha a honra, mas acima de tudo, olha o poder, olha a glória. Eu recebi a mente de Cristo. O coração de Deus em mim. E o coração de Deus é bom. Se eu tenho o coração de Deus em mim, como eu posso ter um coração mau? Cheio de arquitetações, cheio de artimanhas.
Como eu posso ter um coração com intenções e motivações erradas? Se eu tenho o coração de Deus em mim, como pode existir falsidade em mim? Eu tenho o coração de Deus em mim, então há pureza. Porque o coração de Deus é puro, é santo, é irrepreensível. Os olhos do Senhor estão em mim. Então eu posso ver além da visão natural. Eu tenho discernimento, eu tenho as funções do Espírito, uma consciência viva, com intuição. Eu tenho uma visão que vai além, é ampla, não é estreita, curta, rasa, mas ampla. Não é uma visão ruim, que só vê coisas ruins, negativas, e vê só o que quer ver, mas vê além. Vê além. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis. Aqui, ó, se você andar segundo a minha vontade, e fizer tudo, andar na justiça, obedecendo aquilo que eu estou colocando diante de você, estabelecendo, firmarei o seu trono. Trono. Fala de lugar alto. É o que a Bíblia fala de cavalgar nos altos da terra. Não uma vida rasteira. Não estar à margem. Eu firmo o seu trono. Eu te coloquei num lugar poderoso, de grande honra, no trono, na realeza. Eu firmo. O que é firmar? Estabelecer. Ninguém vai tirar de você. É teu. É daí para mais. Não tem altos e baixos. Eu firmo. Esse lugar é teu. Ninguém tira de você. Conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. O que está dizendo aqui? Eu firmo o teu trono. Quando você se for, a próxima geração reina. Quando aquela geração for, a outra reina. Todas as gerações irão reinar. Todas as gerações, por sua causa, porque você assumiu. Porque as guerras que eu não venço, meus filhos, netos, trinetos, terão que lutar. Mas as guerras que eu venço, eles não terão que lutar. Quando eu sou vencida, quando eu abro uma brecha, e o mal entra e tem um domínio, ele entra com força e ele quer ficar lá. E ele vai passando. E na próxima geração, porque aquela geração não venceu, a outra vai ter que lutar aquela guerra. Porque naquele momento, eu não disse não, eu não botei um ponto final, eu não fiz uma risca no chão e disse, epa, daqui você não passa. Na última geração você pintou e bordou.
mas aqui você não vai. Demônio do vício, você não passa. Da imoralidade, você não passa. Da mentira, você não passa. Da miséria, você não passa. Porque eu te derroto no nome de Jesus. Eu venço você aqui agora. Por mim e pelas próximas gerações que virão. Os meus descendentes. Quando eu não venço, eles terão que lutar. É tão profundo. Mas se você só viver uma fé religiosa, emocional, e vir ao culto, e não devorar a palavra, porque só a palavra vai derrubar essas fortalezas. Só a palavra tem o poder de consertar, de endireitar o que está torto. Só a palavra. O meu caráter só pode ser mudado por intermédio da palavra. Só por intermédio da palavra eu vou ter um caráter forte. Isso não tem nada a ver com nascer em berço evangélico, passar uma vida inteira dentro de igreja, dizer que é crente, até mesmo ter Bíblia, dizer que conhece a Bíblia, saber citar versículos bíblicos. Ela tem que estar escondida no seu coração. Você tem que acreditar nela. Muitas vezes eu perguntei para pessoas, você realmente acredita em Deus? Porque a forma como você age é de quem não acredita em Deus e não acredita na palavra. Porque a base do pecado é a incredulidade. E quando você cede para a incredulidade, o Deus desse século, que é o diabo, desta era, cega o seu entendimento. É por isso que você vê pessoas tendo atitudes cegas. Elas estão cegas, elas têm um comportamento cego. Elas são cegas. O segundo grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre são os incrédulos. Impressionante que a maior parte dos cristãos são incrédulos. Incrédulos. Não creem. Me pergunto se creem em Deus. Porque se você realmente cresce em Deus, na palavra, muitos não fariam o que fazem, não agiriam da maneira que agem. Se posicionariam, teriam um comportamento diferente diante dos problemas, dos obstáculos da vida. Teria um posicionamento de fé? Você acha que quando uma pessoa mente, ela realmente acredita que os mentirosos vão para o inferno? Não, é claro que ela não acredita. Porque se ela acreditasse nisso, ela não mentiria. Se ela acreditasse que naquela palavra que Jesus falou, que o mentiroso é filho do diabo, ela não mentiria, porque ela não, jamais, creio eu, que ela ia querer estar numa condição de filha do mal. Por que ela mente? Porque ela não acredita nessa palavra, ela não acredita que os mentirosos vão para o inferno. Ela não acredita que é assim, que é bem assim, que é desse jeito mesmo. Ela não acredita. O que você vai fazer quando uma pessoa não acredita? Ela não acredita, ela não acredita. Você não pode fazer uma pessoa acreditar se ela não quiser acreditar. Não tem como. A Bíblia fala que os imorais não herdarão o reino dos céus. Você acha que quando uma pessoa é imoral, ela vai lá, ela assiste pornografia, ela se envolve em relacionamentos ilícitos,
ela tem um comportamento ilícito diante da palavra, ela realmente acredita na palavra? Não, ela não acredita na palavra. Não acredita. Ela simplesmente faz, porque ela não acredita que é assim. Aquilo não existe dentro dela. Não está lá dentro. Ela está, se ela é jovem, ela está afetando os descendentes dela. E ela vai topar com as escolhas que ela fez na juventude, ela vai encontrar com todas elas na sua vida adulta, à medida que vai envelhecendo. Ela vai dar de cara com todas as suas escolhas erradas. Desde quando ela passou a ter consciência delas, ela vai encontrar com todas elas aí na frente. Todas. Através dos filhos, das circunstâncias da vida. Ela vai encontrar com elas. Hoje você tem, eu sou jovem, e sou inconsequente, e eu tenho que viver a minha vida, e tudo isso é uma grande bobagem. Dá um tempo, os problemas começam a mostrar para mim que o que a Bíblia fala é a verdade. Jovem, use bem a sua juventude, para que não venham dias que você não tenha contentamento nenhum neles, quando você envelhecer. Por quê? Porque se você usa mal a sua juventude, você vai dar de cara com as consequências lá na frente. Um dia você encontra com elas. Isso é fato. Isso é bíblico. O que eu planto, eu vou colher. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais passar. E aí é onde eu tenho que retornar. Se eu quiser construir uma grande vida, retornar e começar a fundamentar através de arrependimentos, reparações, escolhas diferentes. E isso é muito forte. Você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Se você me obedecer, essa obediência vai afetar os seus descendentes. Agora, mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos, quer dizer, pararem de praticar a justiça que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, trocar de Deus, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês. Eu vou tirar vocês desse lugar que eu dei a vocês, que eu coloquei vocês, que eu fundamentei vocês. E lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. E hoje quem é o templo do Espírito Santo? Nós. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. Quem já não viu uma pessoa que ocupou uma posição de honra e, de repente, começar a ser objeto de zombaria, de crítica?
né? Pessoas que às vezes o orgulho delas é tão grande e elas vão fazendo escolhas com base no orgulho. De repente aquilo começa a voltar, a voltar. E algumas nem têm noção, porque se tivessem noção de como elas são vistas, talvez elas nem suportariam. Porque muita gente tem uma visão errada de si mesma e de como elas são vistas. Porque se elas tivessem a noção de quem elas realmente são, que algumas não têm, e de como elas realmente são vistas, muitas vezes dentro da casa delas, e por quem está de fora, talvez elas não suportariam. Mas o que causa esse tipo de zombaria na vida? Faz a pessoa virar objeto de zombaria. Muitas vezes é o orgulho. O orgulho. E se tem uma coisa que vai levar a sua casa, a sua construção ruir, é quando ela é construída com base na altivez, no orgulho, na arrogância, na pedância, na religiosidade, no emocionalismo. O orgulho é um sentimento que nasceu no coração de Lúcifer. O Lúcifer, um querubim glorioso, se tornou o diabo, um ser asqueroso, que já tem o seu fim decretado. Não há nenhum meio disso ser mudado. E a Bíblia diz que a sabedoria dele foi corrompida. Isso mostra que um dia ele teve sabedoria, mas ele deixou que ela fosse corrompida. Desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, isso para mim aqui é muito forte, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. O Senhor dizendo: esse templo magnífico, que eu estou dizendo, que eu estou aqui, eu estou firmando. Se você me obedecer, ele vai durar para sempre. Se você não me obedecer, as pessoas vão passar aqui e quando olhar para esse templo, hoje, agora, imponente, agora ele é imponente, porque eu estou nele. Agora ele é imponente, porque eu estou aqui. Mas se vocês me abandonarem, trocarem de Deus, quando as pessoas passarem aqui e olharem para esse templo que hoje é imponente, vão ficar abismados. E vão perguntar: por que aconteceu isso aqui? Por que uma queda tão grande? Por que uma derrota tão grande? Por que tanta desgraça? Por que tanta vergonha? E eu vou responder: porque abandonaram o Senhor. Porque deixaram de priorizá-lo. Porque trocaram de Deus. Porque o Senhor deixou de ser a prioridade.
Porque colocaram, como eles fizeram lá na frente, transformaram o templo num objeto de idolatria. Aliás, eles transformavam tudo em idolatria. Se tornaram praticantes da iniquidade. Conscientes do erro, ainda faziam. Hoje, esse templo é imponente. Revestido de ouro, do que havia de melhor no mundo. A coisa mais estrondosa que havia no mundo. Hoje, agora, ele é assim. Mas se vocês me abandonarem, muitos vão perguntar por que aconteceu isso com ele. É igual quando você olha para uma pessoa que foi tão longe e de repente sofre uma queda e as pessoas falam, mas por que aconteceu isso com ela? Porque ela abandonou o Senhor. Muitas vezes no seu coração, porque primeiro você abandona no coração. Primeiro você abandona, como em Atos nós encontramos, eles voltaram no coração para a escravidão. Primeiro a gente volta no coração. Por isso que a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E aí transformamos até o próprio templo em Deus. Nossas bênçãos em deuses, nosso tempo num Deus. Tantas coisas, sentimentos, o Deus sentimento. Sentimentos podem se tornar deuses, paixões, a Bíblia fala tanto. E é lamentável quando você vê, aquilo foi uma glória para Israel, um tempo de glória. Nos dias de Davi foi um tempo de paz e de conquistas, mas nos dias de Salomão foram dias de glória nunca antes vividos por aquela nação. O mundo se voltava para aquela nação, porque ali tinha um povo forte, de caráter forte, um povo que adorava o Senhor. Davi deixou um povo que amava Deus, conquistou territórios, tanto que nos dias de Salomão não tinha guerra, porque o pai dele guerreou todas as guerras, venceu todos os inimigos, conquistou os territórios, e ele só teve que reinar. O pai dele deu a planta do templo, deu os meios. Ou seja, isso para mim é tão forte. O pai dele passou de pai para filho, toda a estrutura para uma grande vida. Já Salomão não transferiu a mesma coisa para Roboão. Não foi do mesmo jeito. Ele não deu continuidade, como o pai dele disse, coragem e seja homem, cuide do seu coração, porque Deus leva em consideração as intenções e motivações do coração, seja sincero, Salomão. Não foi falta de instrução ali. Mas Davi venceu as guerras. Salomão não teve que lutar. Salomão teve guerras no final da sua vida, porque ele atraiu elas para ele. Mas foram guerras diferentes. Outros inimigos, porque o pai dele tinha vencido, conquistou os territórios, deu a ele, passou o bastão para a próxima geração.
Nós estamos aqui para passar o bastão para a próxima geração. Para vencer guerras que eles não terão que lutar. Eles terão outras guerras. Mas nós vencemos as guerras que vão dar condições a eles de enfrentarem outros desafios, porque as guerras que eu não enfrento e não venço, eles terão que lutar. Eu preciso passar o bastão com honra. A igreja é isso, essa influência forte, marcante, impactante, este sal que salga e conserva, essa luz que ilumina as mais densas trevas, essa cidade iluminada sobre o monte. E o que Jesus falou que isso representa? Nossas boas obras diante das pessoas, pessoas verdadeiras, impactantes, com caráter forte. Falem comigo, caráter forte. Isso. Somente uma pessoa com caráter forte suporta o peso da bênção. E Deus está procurando pessoas que suportem o peso da bênção, que têm disciplina, domínio próprio, autocontrole, equilíbrio, estabilidade, consistência, continuismo, foco, porque fé é foco. E a incredulidade é a base do pecado. Todo o pecado está fundamentado na incredulidade, porque se eu creio, eu não faço. Se eu faço, é porque eu não creio. E se eu não creio? Que condições eu estou dando a Deus se Ele opera mediante a fé e Ele responde fé para Ele fazer na minha vida? Quantas situações na Bíblia que Deus mudou, sentenças anulou por conta do arrependimento? Obediência radical. Até Acabe, quando se arrependeu, Deus mudou uma sentença. Até Acabe. É inacreditável. Oração feita com fé revoluciona a vida da pessoa, traz respostas, soluções para tudo que parece não ter solução. Você vê que Deus falou para Salomão: meu povo é a resposta. Meu povo é a resposta. Se o meu povo clamar, eu mudo situações. Se o meu povo se posicionar, eu mudo. Se o meu povo se arrepender e se colocar onde tem que estar, eu mudo. Meu povo é a resposta. Meu povo tem a solução. Meu povo tem o poder de mudar. Meu povo vai impactar o mundo. Meu povo. O poder está nas mãos do povo de Deus. O povo de Deus pode mudar questões mundiais. A Bíblia diz assim: eu digo a você, e eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra. A pedra aqui não é Pedro, a pedra aqui é Jesus. Edificarei. E Jesus tem aqui, essa pedra tem a ver com aquela revelação que ele teve. Quem dizem antes aqui nesse capítulo, quem eles dizem que eu sou?
Jeremias, um dos profetas, aquilo. E vocês? Vocês dizem o quê? Pedro entra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele entra e fala: Jesus, Simão, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. E sobre essa pedra, esse fundamento, pedra aqui, sobre esse fundamento, sobre essa revelação, que eu sou Cristo, eu vou levantar a minha igreja. Sobre esse fundamento, eu levanto a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la, ou as portas do inferno, como diz na Almeida, não prevalecerão contra ela. Ninguém pode acabar com a igreja. Ninguém pode vencer a igreja. É a única coisa na face da terra que não pode acabar e não pode ser vencida, é a igreja do Senhor. Não é quem diz que é igreja, não é quem diz que é justo, quem é igreja mesmo, porque a igreja é santa. A igreja é santa, a igreja é justa. A igreja é santa, a igreja do Senhor. Na igreja do Senhor tem um povo zeloso, especial, de boas obras, um povo separado. A igreja é santa. Uma pessoa pode dizer que ela é a igreja do Senhor, mas não ser a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é santa. A igreja do Senhor é pura. A igreja do Senhor é irrepreensível. A igreja do Senhor é marcante. A igreja do Senhor representa o Senhor. E tudo o que faz é para a glória do Senhor. Entende que cada crente, cada justo, entende que é apenas um mordomo e sabe que não é dono de nada, nem da própria vida, e tudo que faz, falem comigo, tudo, absolutamente tudo, é para a glória de Deus. Não se prende a opiniões, não se preocupa com aprovação, não se importa com pressões, não cede a elas. Tudo é para a glória de Deus. O tempo todo o foco é glorificar a Deus, engrandecer a Deus. É Deus. Tudo que faz é para Deus. As bênçãos que chegam é para glorificar a Deus. A glória é para voltar para Deus. Tudo é para Deus. Ninguém pode vencer a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja, não. E a igreja do Senhor é santa. Então, contra a igreja do Senhor, não. Contra a noiva de Cristo, não. E eu darei a vocês a chave do reino dos céus. A igreja tem as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. A igreja do Senhor tem o poder de ligar e desligar. Quem é a igreja? De novo, quem é a igreja? Eu, nós. O mal não pode prevalecer contra a igreja. A igreja tem as chaves do reino dos céus. O que a igreja liga, está ligado. O que a igreja desliga, está desligado. A igreja é poderosa. Diga, a igreja é poderosa. Quem é a igreja? A igreja do Senhor é santa. Diga, a igreja do Senhor é. E por isso ela é poderosa. Ela é poderosa. A igreja é poderosa.
A igreja não é uma subcultura, a igreja não é uma coisa rasteira, a igreja não é uma coisa pequena. A igreja não é. A igreja foi chamada para capitanear. Ela é capitã. A igreja é poderosa. Isso tem que entrar. Observe que se a igreja obedece, tudo muda, flui. Se ela desobedece, as tragédias acontecem. Isso para mim é muito forte, porque ele falou que aquele templo imponente, respeitado, podia se tornar um monte de entulho, de pura vergonha, humilhação, zombaria, piada. E as pessoas iam passar e dizer, como é que aconteceu isso aí? Por que o Senhor fez uma coisa dessas a este lugar e a este templo? A resposta será porque abandonaram o Senhor, deixaram de priorizá-lo, trocaram de Deus, deixaram o Senhor, a fonte de água viva. E você viu o que está escrito lá? O Senhor que os tirou do Egito, ou seja, o Senhor tirou você, tirou a mim, da terra da escravidão. O mundo representa o Egito, a terra da escravidão. Esse comportamento, essas escolhas, é que trouxeram essa desgraça. Você vê que as nossas escolhas, elas nos promovem ou nos derrubam. As nossas escolhas. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Aí quando eu vou lá para Deuteronômio 30, eis que coloco diante de vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Olha o conselho de Deus. E aí ele fala, eu sou a vida. Escolham a mim, porque eu sou a vida. Eu sou a vida. Se vocês escolherem a mim, vocês e seus filhos vão viver. Quando passamos por cima da palavra, nós atraímos dor. A gente sabe que quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. As nossas escolhas, elas sempre vão determinar os nossos resultados, nós sabemos disso. Isso aqui é bem simples. Obedeço e sou honrado, honrada. Desobedeço e sou humilhado, humilhada. Nós vamos ver que nos dias de Eli, a glória de Israel foi tirada. E Cabote. A glória se foi de Israel. Pois a arca de Deus foi tomada. A arca representava o quê? A presença de Deus. E a presença de Deus é que traz glória. Se Deus está, tem glória. Se Deus não está, não tem glória, só tem vergonha. Eli foi o último sacerdote, ele falhou, e havia uma promessa que a família dele seria estabelecida, mas ele não obedeceu. Ele foi fraco. Fora, Eli tinha uma postura. Ele era o sacerdote. Lembra como ele falou com Ana? Abandona esse teu vinho. Ele foi duro com a Ana, mas em casa ele não era assim. Em casa ele era omisso, extremamente omisso. Ele fez vista grossa para os filhos, que eram corruptos, imorais. E por causa daquele comportamento omisso, ele trouxe problemas sérios para a casa dele, para todos os descendentes dele, porque quando você lê o que ele atraiu para os descendentes dele, é assustador. Eu já li diversas vezes, você mesmo pode ler lá. Continuar aqui, nessa leitura depois. É assustador, vão morrer cedo, passando fome,
Vão ser sempre, você vê, não é à toa, tem gente que carrega mesmo uma coisa na vida, é aquela vida que não anda. Por isso que eu falo, quando uma coisa está acontecendo, a gente tem que ir fundo. Eu não ignoro. Absolutamente nada. Eu estudo muitas vezes os casos, porque eu vejo o que é reincidência, o que acontece ali, qual é a marca daquela família. Há uma atuação maligna que ninguém nunca lutou. Isso eu falo muito na minha casa. Nunca que se pode ignorar. As histórias se repetem quando você não se posiciona. Nossos antepassados não lutaram, não venceram muitas guerras. Alguém tem que se levantar e colocar um ponto final naquilo. Senão aquilo vai se repetindo. Porque as pessoas vão fazendo escolhas hereditárias, porque elas vão seguindo aquele padrão e elas vão mantendo e fortalecendo ainda mais aquela atuação maligna. Nunca param para desautorizar. E às vezes fazem algumas oraçõezinhas ali, que muitas vezes elas mesmas nem creem naquilo, mas elas não se posicionam. Não há um posicionamento firme, de resistência, porque tudo é resistência. Você tem que resistir. Resistir e resistir mesmo. E se levantar como guardião, guardiã da sua família, da sua casa. Não ignorar as questões espirituais, porque o espiritual está aí. E eu olho, as pessoas estão preocupadas com coisas naturais. Jesus deixou bem claro, vocês estão muito preocupados com quem pode matar o corpo. Vocês deviam estar preocupados com quem pode lançar vocês no inferno? Vocês se preocupam tanto com coisas, com a autopreservação, e se esquecem da parte espiritual de vocês, que é a parte mais importante? Até porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor o construtor, em vão será trabalhar na construção. Se eu não tiver Deus na minha vida, tudo vai ser em vão. Eu levanto uma estrutura que vai ruir ali na frente. E quanto maior ela for, maior vai ser o tombo e maior a vergonha. Eli foi muito longe. Lá fora, o sacerdote Eli, tão firme com as pessoas. Dentro de casa, passivo, omisso. Ele falava, meus filhos, por que vocês fazem isso? Meus filhos, oh, meus filhos. Mas o que Deus esperava dele? Uma atitude. Uma atitude. Ele falou, mas não agiu. Vai ver se em algum momento ele mudou as circunstâncias dos filhos. Ele não mudou. Ele não mudou as circunstâncias dos filhos. Porque ele era passional. E ele conseguia agir lá fora, ele não conseguia agir em casa. Ele falava com os filhos, ele não agia com os filhos. Uma coisa é você falar, outra coisa é você agir. Você tem que mudar as circunstâncias, senão você não tem êxito. E aí Deus ficou muito bravo com ele. Cobrou dele.
porque ele via os filhos desonrando o templo, desonrando de forma absurda, e ele não alterava as circunstâncias deles. Quem perdeu com isso? Todos. Eli, todos os seus descendentes. Porque quando você não age em algo, aquilo vai agir por você. Quando você não lida com algo, aquilo vai lidar com você. Quando você não enfrenta algo, aquilo vai enfrentar você. Alguém tem que ser mais forte. Ou você ou o problema. Se o problema for mais forte, ele vai te levar a sucumbir. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Por que você vê tudo isso e você não faz nada? Você fica no blá, blá, blá. Vocês precisam mudar, vocês precisam beber. Isso serve para tudo. No lidar com seus filhos, no lidar na vida. Quando você não lida com as coisas como elas exigem, elas vão lidar com você. Quando você não vai com os 2 pés nelas, elas vão vir com os 2 pés em você. E elas não vão ter piedade, não. O mundo espiritual não tem piedade. Se você não vence, ele te vence. Se você não tem domínio sobre ele, ele tem domínio sobre você. Não tem meio termo. Ou você o derrota, ou ele te derrota. Ou você vence o mal, ou ele vence você. Por isso que religião não funciona. Fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Você precisa fazer uso da autoridade. O diabo é mau, ele mata, ele rouba, ele destrói. E se você não for mais forte que o homem forte, mais valente que o valente, se você não amarra o valente, ele amarra você. Isso é uma questão, isso é uma guerra. Nós estamos em uma guerra. E o mais forte é o que vai prevalecer. E o mais forte é o que crê na palavra. Tem um caráter forte e age quando tem que agir. Porque sabe que se não agir ali, você pode poupar, mas o mundo espiritual não poupa. O trabalho que você não faz, você está dando para o diabo fazer. Se você não pensa os pensamentos de Deus, você pensa os do diabo. Se você não faz o seu trabalho direito, saiba que o diabo vai fazer bem feito. O nosso trabalho, o trabalho dele é destruir, e o nosso é não deixar. Ele está determinado a destruir com a minha vida, com a minha família e os meus descendentes. E eu tenho que estar mais determinada a não deixar. E eu tenho poder para isso. Diga, nós temos poder para isso. Todos nós. Eli brincou com o mundo espiritual. Porque ele não conhecia a palavra, conhecia. Porque ele não sabia, sabia. Mas ele deixou passar. Ele não agiu. Ele não agiu. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara
prometi, eu tinha uma promessa, a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Falem comigo. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. No versículo anterior ele fala, você honra mais seus filhos do que a mim, Eli. Seus filhos se tornaram ídolos para você, você não age com eles. E aí cada um, tem gente que honra mais pessoas, mais o trabalho, mais uma paixão. Cada um honra mais uma coisa do que a Deus. E Deus disse, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus tinha planos maravilhosos para Eli e para sua família, mas a desobediência roubou o futuro, o destino de todos eles. Todos eles. Por que foi isso? Foi omisso, não liderou a casa. Atraiu muitos problemas quando não agiu. Falem comigo, sucesso só é sucesso quando dura por gerações. Falem comigo, não basta conquistar, tem que estabelecer. Sucesso só é sucesso quando dura por gerações. Continue, conquistar é mais fácil que estabelecer. Para estabelecer o sucesso é preciso músculos fortes no espírito e caráter forte. Sucesso só é sucesso se dura por gerações. A coisa mais fácil que tem, acreditem, é conquistar. A coisa mais difícil é estabelecer. É continuar subindo os degraus, indo para lugares mais altos, tendo progresso. Conquista, estabelece, vai para mais, conquista, estabelece, vai para mais, conquista, estabelece, vai para mais. A maioria vive de altos e baixos, conquista, perde, conquista, perde, conquista, perde. Um ano é bom, outro ano é ruim. Isso é uma vergonha. É um desastre. Porque isso não é bíblico. E por que que isso acontece? Porque muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam para bem e para mal. Por um tempo, busco a Deus, é tudo para mim, priorizo, é Deus, tudo. Depois, acho que não é bem assim. Eu estou trabalhando demais. Tem gente que não tem caráter forte, não tem músculos fortes, não consegue suportar o peso da honra, da glória, da bênção. E eu comecei essa reunião dizendo que isso muitas vezes me afeta, me incomoda. Eu não admito derrota. O que eu tenho que fazer para vencer? O que eu tenho que fazer para vencer? O que eu tenho que dar? Quanto mais eu tenho que andar? Eu quero vitória. Se está escrito que eu posso andar em vitória, eu vou andar em vitória. Senhor, eu quero uma igreja vitoriosa, eu quero um povo vitorioso, eu quero um povo que avança. Eu chego, eu prego para você, eu ensino você, eu estou falando com você, se disciplina em Deus, dá a Deus. Você tem uma promessa? Tem a promessa não falha. Quem falha somos nós falhamos. A promessa não falha. Está em Hebreus.
A promessa não falhou para o grupo original, foi o grupo original que falhou. Porque recebeu a palavra, mas não misturou com a fé. E quando eu não misturo com a fé, eu estou misturando com a incredulidade. Eu não vou dar a Deus o que Ele precisa para me colocar lá. Eli tinha promessa, Israel tinha promessa, tantos tinham promessa. Saul tinha promessa. Ah, Saul, se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido o teu reino para sempre. Mas agora, Ele transferiu para outro, para alguém que é segundo o coração dele. Quem é segundo o coração de Deus? Quem é capaz de obedecer. Quem tem caráter forte, músculos fortes, e suporta o peso da bênção. A bênção é bênção e não maldição. A bênção levanta e não leva a sucumbir. A bênção joga para o alto e não leva para o inferno. Porque quando a bênção está me levando para o inferno, ela é uma tremenda de uma maldição. E é por isso que Jesus falou que é melhor entrar cego, aleijado no céu, do que perfeitinho no inferno. Então, muitas vezes, para uma pessoa ser salva, ela tem que viver no limite. Se ela só busca Deus quando está desesperada, tem que viver desesperada. Se ela só busca Deus quando tem um problema, ela vai ter que ter milhões de problemas. Se ela busca Deus, só aparece quando tem um propósito. Pronto, depois não preciso buscar mais. Espera aí, eu estou buscando a Deus há mais de 30 anos, todos os dias, 365 dias por ano, no ano bissexto, 366 dias, sem cessar. Isso é um trabalho para uma vida inteira. Isso é um estilo de vida. Isso é um modo de viver glorioso. Eu não posso entender essa igreja, essa capitã, sendo mais influenciada por esse mundo do que influenciando. Não, não pode. Mas os rebeldes, os pecadores, serão destruídos e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Vocês se envergonharão de sua idolatria. Iniquidade com pecado de idolatria, avareza, arrogância. Em bosques de carvalhos, ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas. Que adianta ser uma grande árvore cheia de folhas murchas porque não tem raízes fortes e profundas? Como um jardim sem água. Vai olhar um jardim que não é molhado, irrigado. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha. Os mais fortes, não temem a Deus, vai desaparecer. Seus atos perversos serão a faísca que a incendeia, queimarão junto com suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. Quer dizer, não fica nada, não sobra nada. Fez, de repente queima tudo, desaparece tudo. Saul conquistou e não estabeleceu. Joabe conquistou e não estabeleceu. Nenhum terminou bem. Começaram bem, terminaram mal. Isso é lamentável. E tudo depende da nossa fidelidade. Fidelidade ao Senhor, que vai honrar esses fiéis, humildes, tementes a Ele. O salmista disse: tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo, uma nova unção. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores.
Olha que coisa. Meus olhos contemplam a derrota de inimigos, meus ouvidos escutaram a debandada desses inimigos maldosos que fugiram. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na onde? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. São plantados. A pessoa, ela quer florescer, mas ela nem plantada está na casa do Senhor. Plantada na casa do Senhor, floresce nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, está velha já, dá fruto, darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Você vê que o justo, ele envelhece ativo, vibrante, ajudando as pessoas. Eu já tive obreiros que envelheceram lúcidos e não aceitavam sentar por nada. E passaram para o Senhor, os anjos vieram buscar a alma de uma maneira tão linda, sem nenhuma doença que se pudesse considerar, ativos, com autonomia. É diferente. Tanto que a Bíblia diz que é linda a morte do justo à vista do Senhor. A passagem do justo. Para proclamar, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Para quê? Ele envelhece dessa maneira, viçoso, verdejante, dando fruto, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Quer dizer, tudo até envelhecer, saudável, vigoroso, é para glorificar a Deus, para proclamar o nome dEle. Tudo é para proclamar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Tudo na palavra de Deus é para exaltá-lo. Tudo. Assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam, vamos juntos, mas os que te amam, sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Os que te amam, sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Quem pode segurar o sol? Alguém pode segurar o sol? Não. Não, ninguém pode segurar o sol. E quando ele vai nascendo, ele vai, que ele vai, que ele vai. Ninguém pode. Você vê a força do sol. O justo é comparado com o sol que se levanta na sua força. Diga comigo, falem comigo, o justo sempre prevalecerá. Sempre. Vamos juntos, o poder, a solução, a glória estão nas mãos dos justos, daqueles que temem ao Senhor, reverentemente. Vamos nos colocar de pé. A igreja é capitã. A igreja é a autoridade. A igreja tem o poder. A igreja manda. A igreja domina. A igreja prevalece. A igreja é a luz, é o sal. A igreja tem a solução para os problemas desta vida. A igreja está sempre num lugar alto. A igreja sempre prevalece. A igreja sempre vence. A igreja é poderosa. Cada crente é uma autoridade. A igreja tem poder e tem autoridade. E quem é a igreja? Nós somos. Nós somos. Você precisa acreditar nisso. E se posicionar como igreja.
ter um caráter forte, dar condições a Deus de te levantar, de confiar mais nas suas mãos. Deus quer confiar, Deus quer te erguer, Deus quer promover você, Deus quer colocar você em lugares poderosos para influenciar, para marcar, para impactar. Esse mundo está da maneira que está, porque está cheio de ímpio no poder. Está cheio de ímpio. Mas sabe o que é pior? Quantas vezes Deus ergueu o justo e ele não teve caráter para sustentar a promoção? Quantas vezes Deus ergueu o justo e ele não suportou o peso da bênção? E se vendeu, se corrompeu. Deus quer fazer por todos nós. Ele tem restauração, restituição, não é? Preste atenção, às vezes a gente pede umas coisas para Deus e aquilo é tão pequenininho, porque tudo é pequeno para Deus, mas tem coisa que é tão, para nós é uma coisa do outro mundo, para Deus que não é nada, nada. Deus está lá dizendo, vai meu filho, vai, assista a minha palavra, confia nela, para que eu possa fazer, eu quero erguer você. Você acha que Deus quer promover quem? A Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Tira do ímpio e dá para o justo. Mas o grande problema está aqui. Lê, recebe a palavra, não acredita nela. Se está escrito, é assim. É como está escrito. É o que é. Se você não acredita, não há o que fazer. Felizes os que não viram, mas creram. O justo viverá da fé. A promessa está aqui. Me incomoda muito. Muito mesmo. Quando eu vejo que uma pessoa não crê, nem em Deus, na verdade. Ela fala que ela crê em Deus, mas ela não crê. Porque se ela cresce em Deus, nesse Deus que está com os olhos atentos a tudo, ela não faria o que ela faz. Se ela realmente cresce na palavra, ela agiria conforme a palavra está orientando. Eu já respondi perguntas como essa, como, ai bispa, a sua fé, não. Queridos, não tem nada. Qual é a diferença, muitas vezes? É que eu creio em Deus, eu creio na palavra. Eu realmente creio em Deus e eu creio na palavra. Eu sei que Deus está me vendo, eu sei que Ele está me sondando, eu sei que, na verdade, Ele não sonda, Ele está aqui, eu recebi os olhos e o coração de Deus. Agora, eu posso receber uma coisa e não usar. Eu tenho a mente de Cristo, você. Foi nos dado poder e autoridade. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, quando a Bíblia diz que eu sou algo, eu acredito que eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora, tem gente que está aí, está ouvindo, e a fé vem do ouvir a palavra de Deus, mas não entendo. Quando tem que agir, não age com base na palavra. Não resolve os problemas com base na palavra. Não fala como a palavra ensina. Porque, na verdade, isso não está aqui. Não sofreu uma renovação mental. Você prega sobre renovação mental. Você não pode mais pensar da mesma maneira. Você pode ficar aí 30 anos dentro de uma igreja ouvindo a palavra. Se a sua mente não mudar, se você não pensar como a Bíblia, você tem que pensar como Deus, você tem a mente de Deus, a mente de Cristo. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso. Eu tenho que acreditar. Senão eu sigo uma religião. E é onde muitos se frustram e até desistem.
Porque fica aquela coisa maçante, chata, vai na igreja, canta, faz mãozinha, aleluia, glória a Deus, vai para casa, não vence, não tem. É uma vida tediosa, é muito chata. É uma vida sem vida. Eu não quero essa vida. Eu quero vida com Deus, eu quero comunhão, eu quero ouvir a Deus, eu quero relacionamento com Deus, eu quero essa comunhão com Ele, eu quero ser dirigida por Ele. Eu sempre falo, eu sou dependente de Deus, eu não faço nada. Sem Deus, eu gosto desse relacionamento, isso que me mantém viva. Deus existe, eu creio na sua palavra. Ela é poderosa e o mundo está um caos porque despreza a palavra. Hoje é uma coisa tão terrível que se alguém for falar em Deus, palestrar sobre Deus, fica todo mundo constrangido, meio que desconfortável. Alguém me disse um dia que foi palestrar numa faculdade, quando começou a falar de Deus, todo mundo começou, tinha negócio, tá picando, aí senta, e mexe, e coisa, e mexe o cabelo. Eu falei, tá com sarna, a palavra causa sarna em muita gente. O sujeito não aguenta nem ficar quieto, ele se mexe e tal, caras e bocas. Aí fala qualquer coisa de gente que já foi. Não, aí é chique. Aí é chique. Não falar de Deus é que é chique. Não falar de Deus. Se falar de Deus é coisa de subcultura, de gente pequena. Fica todo mundo desconfortável. Começa a dar piniqueira, dá coceira. Fica desconfortável, incomodado. Está falando de Deus, está falando de Deus, está falando de religião. Tudo religião, para falar religião. Está um inferno aí fora. Mas sabe por quê? Porque muitos crentes não têm se posicionado de forma vitoriosa e impactado, engrandecido o nome do Senhor, com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua influência e com os seus resultados. Muita gente se coloca como aquele pobre coitado que se baixa a cabeça. Sabe? O crente não baixa a cabeça. O crente perdoa, se humilha, lava os pés, amontoa brasas na cabeça das pessoas, mas não baixa a cabeça, não se curva e não se cala quando ele tem que se manter. Não é qualquer um, mas nem todos acreditam nisso. Eu preciso de uma solução, pagar minhas contas, pagar as coisas que ia comprar, um negócio, fazer uma coisa, só isso, nada mais. Aquela coisa pequena, rasinha, é só isso. Deus tem tanta coisa, eu te darei as nações, está escrito. Eu te coloco no topo. Mas me representa. Me obedece, as bênçãos te acompanham, ela vai ficar colada em você. Ela não descola de você. Você não vai correr atrás dela, ela vai colar em você. Vai ter bênção, simplesmente você vai ser abençoado, vai abençoar. O lugar de glória é o lugar de servir, de dar. Quantos que entenderam isso? Alguns, nem todos. Servir, de dar. O crente é cabeça. O crente avança. Ele não fica correndo atrás de coisinhas, porque ele é herdeiro. Ele sabe que se ele obedecer, ele fizer o que Deus espera dele, ser um embaixador, um representante à altura. Deus é o primeiro a querer elevar essa pessoa.
caráter forte, músculos para segurar o peso da bênção. Que a bênção pesa. Ela pesa. E você tem que ter mais força do que ela. Ela não domina você, a palavra controla você. Porque de onde veio aquela, vem muitas outras. O problema não vai ser bênção. O problema é não ser dominado por ela. Você domina, inclusive a bênção. Com a sua mão no coração. Tome decisões. Você é muito para viver com pouco, para estar num lugar pequeno. O que Deus tem para os seus filhos é mais do que o suficiente, sempre mais do que o suficiente. 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 Mas eu tenho que ter um caráter forte. Mais uma vez, caráter forte. Suportar o quê? O quê? Mais uma vez, suportar. Ter músculos espirituais para suportar. Ter a bênção. Mas ela nunca ter você. Porque quem tem você é Deus. Só Deus tem você. Só Deus tem você. Só Deus tem você. Ó Espírito Santo. Que essa palavra tenha entrado e transformado para sempre. Eu quero um povo vitorioso, um povo que progride, um povo que cavalga nos lugares altos da terra, um povo que representa, um povo que assume lugares importantes, estratégicos, um povo que governa, que domina, porque recebemos poder para dominar, para governar, um povo que se posiciona, um povo que te glorifica, que todos tenham se vestido desta mensagem, tenham sido impactados, tocados profundamente, transformados para sempre. Que essa palavra tenha mexido com as entranhas dela. E ela se levante agora para viver no nível que o Senhor nos chamou para vivermos. Restaura vidas. Restaura, Senhor, restitui. Faz uma grande obra. Entra em ação na vida de cada um. Eu consagro cada propósito e profetizo as restaurações, restituições, reconstruções. Um tempo novo, mente renovada, espírito transformado. Um povo forte, de caráter forte. Um povo que se posiciona. E um povo que não perde guerras. Um povo que se estabelece. E que estabelece suas vitórias. E que sempre avança para mais. Um povo que impacta esse mundo. Esse povo ungido, especial. Um povo constante. Um povo estável. Que cresce dia após dia. Porque tem como Deus o Senhor. Continue falando, continue tocando, continue impactando, continue se manifestando. E que quando essa pessoa sair agora, ela realmente possa dizer: eu não sou a mesma pessoa. E eu não vou mais voltar para aquele lugar. Eu não vou viver uma religião fria e vazia. Eu não vou ser mais ou menos. Sentimentos não vão me dominar. Eu tenho foco, eu tenho um alvo. Eu nasci para vencer. Nasci para o sobrenatural. Eu nasci para mais.
E eu estou me levantando e me posicionando para que o Senhor possa me levar para onde eu jamais imaginei. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a igreja. Continue falando e tocando. E que a partir desse momento, ela possua esse espírito, essa renovação, essa unção que renova, esse azeite novo e fresco, que traz renovação para ela. Eu profetizo essa unção, que todos aqui estão sendo renovados agora, e vão viver esse tempo de renovação, um tempo renovado, com uma vida renovada, visão renovada, resultados completamente transformados. Em nome de Jesus, essa unção que renova. Sai daqui um povo renovado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.